Marcos capítulo 12, versículo 28. Diz assim: um dos mestres da lei aproximou e os ouviu discutindo, notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, e perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, ouve, ó igreja, ouve, ó filhos de Deus, ouve. O Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. Um dia, um perito, alguém que a Bíblia diz que ele é um mestre da lei, alguém muito cauteloso, muito detalhista, e ele quer realmente uma resposta de Jesus daquilo que é o mais importante. E ele pergunta a Jesus, dizendo, ele se aproxima e pergunta: Senhor, o que é mais importante? O que é mais importante neste lugar? O que é mais importante que se deve fazer para Deus? O que é mais importante da vida? O que é o que mais importa neste lugar? Jesus responde no versículo 30: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Amar a Deus com todo o coração, com toda a sua alma e com toda a sua força é muito mais importante. Nada mais é importante do que isso. Nada neste mundo é mais importante para os seus chamados, para os seus adoradores, do que amar a Deus. Antes mesmo de você ser um obreiro, de ser um pastor, de ser alguém que toca, de ser um músico, ser alguém que proclama o Evangelho, ser um servo do Senhor, ser um missionário, antes mesmo você é um adorador. Foi chamado para adorá-lo, para estimá-lo, para reverenciá-lo, para olhar a sua beleza, a sua santidade, reconhecer quem é Deus, pois amarás o Senhor teu Deus, não há outro Senhor. Nada mais é importante do que isso, amar a Deus. E é interessante que quando perdemos o mais importante, o primário, o prioritário, a prioridade da prioridade, aquilo que é fundamental, aquilo que é realmente o centro, o âmago do homem que Deus preparou para amá-lo. Sabe por que Deus pede que nós o amemos? Porque Ele nos ama assim, com toda a sua força, de toda a sua alma, com toda a sua atitude. Ele deu o melhor de si para nós. E quando perdemos essa prioridade, o nosso foco, parece que a vida espiritual desanda, perde-se o brilho, perde-se os olhos brilhando, perde-se a paixão, perde-se o amor, porque muda aquela vibração, aquele poder, aquela espontaneidade, aquela alegria, aquela coisa que te conduz, e entramos no estágio daquilo que Deus tem falado aqui. Desperta em inércia espiritual, estagnação, porque você
foi chamado, e o principal era amar a Deus. E quando nós erramos o principal, tudo porque perdemos o alvo, o foco, o principal da nossa fé, que é amar a Deus, amar o Senhor de todo o coração. É interessante que um dos homens chamado o homem segundo o coração de Davi, antes de Davi ser rei, antes de Davi ser reconhecido, antes de Davi assentar-se no trono e ser conhecido, estar em destaque na nação de Israel, o desejo mais profundo de Davi era adorar. Ele era um adorador, ele era alguém que amava a Deus sobre todas as coisas. Salmos 1, versículo 1, ele diz: porque ele tinha prazer na lei do Senhor, e nessa lei meditava dia e noite. Davi meditava na lei do Senhor, não como um código moral, não como algo obrigatório, mas ele entendeu, observando a lei, que o primeiro mandamento é amar a Deus, e ele entendeu que isso é uma chave para uma vida frutífera, para uma vida abundante, para uma vida feliz, para uma vida que ande em poder, em novidade de vida. Está no primeiro mandamento: amar a Deus. E por amá-lo, o próprio Salmo diz que a sua vida fluía rios abundantes de água viva. Ele era como uma árvore frutífera, por onde passava tudo frutificava. E ele diz: bendito é aquele que tem prazer na lei. E a lei primária, a lei primeira, a lei prioridade da prioridade é amar ao Senhor de todo o coração, alma e força. Ele foi e deve ser adorado. O nosso mandamento, a direção do Senhor para nós é amá-lo. E antes de ele estar em destaque, ele era um adorador. Apacentava as ovelhas. Saul estava governando. E ele rejeitou Saul, mas ele falou: mas eu tenho um que me adora, que me ama, que me quer, que me deseja. Veja os Salmos 27, versículo 4. Se você quiser abrir Salmos 27, versículo 4, olha o pedido de Davi, olha o desejo de Davi, olha o desejo de um adorador, de um tangedor, do músico, do homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um desejo e fazia um pedido a Deus. Uma só coisa peço ao Senhor, e peço incessantemente, continuamente, como um Atenaz de dia e de noite. Eu te peço isso, Senhor. Habitar na sua casa, Senhor, todos os dias da minha vida, para admirar-te, a tua beleza, para contemplar a tua face, Senhor, e contemplar-te no santuário. O desejo de Davi era estar na face de Deus, juntamente com o Senhor. E ele pedia a Deus: torna-me, Senhor, que eu não saia da tua presença, e que meu coração, incessantemente, que pedido que agrada ao Senhor, que pedido que agrada o coração de Deus. Uma coisa te peço, uma coisa, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida. Habitar na casa do Senhor não é domingo. Habitar na casa do Senhor é diariamente, de dia e de noite, constantemente, porque o sangue de Jesus abriu o caminho e nos aproximou dele, trouxe comunhão com ele, para que andássemos em novidade de vida. E agora o templo não é mais um lugar, o templo é uma pessoa
pessoa dentro de uma pessoa, erguida por Deus, a nova casa, a morada de Deus, somos nós, e o tabernáculo do Senhor, o templo de adoração, está dentro de nós, pelo meio do seu Espírito, e quando andamos em novidade de vida, somos um tabernáculo que ecoa para adoração a Ele, para admirá-lo em todo tempo, em todo lugar, seja no trabalho, seja onde for. Não me ausente da tua presença. Davi, certamente, que nós vemos, a Bíblia diz, e ela é clara com respeito aos homens de Deus, ele tinha falhas como eu e você, ele teve fraquezas como eu e você, mas Davi tinha algo, um coração quebrantado, não despreza, ó Deus. Davi tinha um quebrantamento e um desejo, e ele amava o Senhor, e isso arrebatou o coração de Deus, porque a Bíblia diz em Crônicas que Deus, Ele passa os olhos sobre toda a terra, sobre este lugar, sobre este templo, sobre nós aqui, e Ele procura homens cujo coração seja totalmente dele, e quando Ele encontra o coração totalmente dele, a Bíblia diz que ele se faz e se mostra forte, porque a força de Deus inspira este homem a ser, ele influencia, ele não só é despertado, mas ele desperta e influencia por onde ele passa, porque flui o rio de Deus. Ele tinha prazer, e o principal e o primeiro mandamento Davi observava, tinha satisfação. E quando a beleza dele, que brilha, perde seu brilho, é interessante, querida, olha o texto: uma só coisa peço ao Senhor, e peço incessantemente, habitar na sua casa, Senhor, todos os dias da minha vida, para admirar a tua beleza. Adoração. Sabe que Deus me levou a pensar em alguns homens que desejaram ver a beleza de Deus. Um deles é Moisés. Moisés disse: Senhor, mostra-me tua face. E Deus diz a Moisés: Moisés, ninguém pode ver a minha face, a minha beleza e permanecer vivo. E aí há um questionamento que eu falo: tudo bem, Deus falou que a gente não pode permanecer vivo, mas uma coisa é certa, Moisés continuou: mostre-me tua glória. E a pergunta é: será que isso era uma restrição a Moisés? Será que Deus queria restringir um coração que o deseja? Ou era uma direção? Porque o homem que contempla o Senhor, ele morre para este mundo, porque nada neste mundo tem mais valor ou beleza do que Ele. Tanto é que Moisés diz: eu não quero as promessas, eu não quero a terra, se o Senhor não for comigo. Paulo também, quando encontrou Jesus, ele diz em Gálatas, dizendo que quando eu contemplei, eu morri para o mundo e o mundo para mim. Por quê? Porque nada neste mundo pode penetrar ou ter o teu coração a não ser o Senhor. Não significa que as coisas não são importantes, porque Ele traz uma escala: amar a Deus é mais importante. Ele diz, em segundo, amar pessoas. Em terceiro, sacrifícios e holocaustos. Sim, Deus agrada, mas Ele tem uma prioridade: amar. Ter coisas também é importante. Deus quer dar coisas a você para engrandecer o reino. Sim, pastor, eu creio que é eterno, mas Deus também quer abençoar a sua vida para abençoar o reino de Deus. O reino de Deus. Mas a prioridade da prioridade é amar a Deus. Tudo
isso sabemos. E muitas coisas neste mundo faz-nos perder. E por que isso acontece? Por que essa admiração acontece? Por que perdemos nossos olhos? Por que eu estou instruindo os novos convertidos? Eles são tão lindos, brilham como o sol, apaixonados por Jesus. Hoje eu estava aqui com a apostila. Quem é Jesus? O que Jesus veio fazer? Meu Deus, eles só pensam no Senhor. Mas o que acontece na peregrinada cristã que faz muitas vezes esse brilho ofuscar? Uma delas é a tristeza. Quando Jesus, ele volta para os discípulos e ele está no Getsemane com gotas de sangue, em aflição, ele volta para os discípulos e encontra os seus discípulos meio dormindo, entristecidos. Porque a tristeza traz uma certa sonolência, sim. A aflição, ela traz muitas vezes sonolência e ofusca as lutas que vêm do cristão, as batalhas da vida. Ele luta, sim. Frustração, como Elias, que ficou frustrado porque ele esperava durante 3 anos e ele achava que aquele povo ia ser uma maravilha, o reino ia vir, e não aconteceu. Jezabel ameaça, mas ele não ficou com medo de Jezabel, ele ficou frustrado. Expectativas não concretizadas, frustração, falta de vida devocional, excesso de trabalho, avareza e idolatria. E aí os espinhos ofuscam e não deixam essa árvore que foi plantada frutificar, por causa dos espinhos deste mundo que competem com o nosso coração. Mamão, aonde Jesus diz que não pode servir a 2 senhores. Ou você agradará um, ou desagradará o outro. O único que Deus chama de Senhor fora Ele é Mamon, o dinheiro. O dinheiro é importante, podemos ter muito dinheiro, mas o que está em primeiro é o que Deus pergunta para nós. E a reflexão que eu quero fazer hoje é o seguinte: tudo isso eu sei, tudo isso nós sabemos. Ouvimos culto após culto a direção. E por que com o tempo parece que as coisas invertem? O cristão apaixonado, que estava disposto a largar tudo, a atravessar os oceanos, a perder a sua vida por meio do Evangelho, e perder, como Paulo, até a sua própria vida, não considerar em valor algum, a não ser cumprir a sua carreira, perdem o link espiritual, a conexão. Por quê? E Deus dá alguns porquês, mas Ele dá uma exortação. Primeira exortação de Deus à igreja. É interessante que o texto de semana passada é: desperta, ó tu, vamos repetir? Desperta, ó tu que dormes, que Cristo resplandecerá sobre ti. Essa palavra foi dada à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela fez um rebuliço na sua história, no seu tempo. Era uma igreja satélite. A evangelização foi tão forte que eles conseguiram tirar toda a idolatria. O pessoal começou a vender livros e tudo aqueles artifícios, e a proclamação ia alcançar toda a Ásia. Um fogo de Deus naquela igreja. E Paulo exorta, eles perceberam que começaram a perder o embalo. E a primeira exortação está em Apocalipse 2, 4, 5. Exortação para nós a voltar. Apocalipse 2, texto bem conhecido que você conhece. Apocalipse 2, versículo 4 e 5, carta à igreja de Éfeso, no versículo 4, ele elogia a igreja. E é interessante, querido, eu quero falar para os irmãos, que Deus sempre, antes de nos corrigir, Ele eleva
o nosso valor. Deus ama você. Ele conhece as suas obras, conhece o seu valor. Só que ele elogia a igreja de Éfeso e ele então corrige e ele diz o seguinte: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. E é interessante, amados, o termo o primeiro amor. Qual é o teu primeiro amor? O que você mais ama? Qual o âmago da tua alma? Aonde você deposita as suas forças, os teus recursos, as tuas atitudes? Qual é o primeiro amor? Porque o amor, quando você ama, ele se revela em expressões, em obras, em atitudes, sim. É uma expressão de amor. Mas o que é o prioritário? Qual é o primeiro? Mais uma vez o Senhor diz: o que é o primeiro em teu coração? Qual o âmago? Qual é o sentimento primário, prioritário do seu ser? O que faz parte do seu DNA como cristão? É muito interessante observar que quando estamos na plenitude do Espírito, no livro de Gálatas, quando contemplamos e nos enchemos do Espírito Santo, Gálatas 5 diz que aqueles que andam no Espírito, o primeiro é o fruto do Espírito. Qual é o primeiro deles? Amor. E aí está a chave. Sabe por que nós não estamos amando? Porque estamos vazios do Espírito. E Deus quer encher você, porque o primeiro sentimento do Espírito Santo é amar a Ele, amar as pessoas, amar o reino de Deus. Amém? Amém. Agora, amados, preste atenção no que Deus vai falar aqui. E eu quero que você abra a palavra em Zacarias 4, de 1 a 6. Quando eu meditei nisso aqui, eu falei: Deus meu, que conexão. E que palavra para a igreja, nossa igreja, nós, especificamente. E o segundo tópico que eu quero falar é que a verdadeira espiritualidade e santidade vem do Senhor. Vem do Senhor. Veja o verso 1. Preste atenção na palavra de semana passada e preste atenção nesta palavra. Depois o anjo falava comigo e tornou-me a despertar. Semana passada o Espírito de Deus falou: desperta, ó tu que dormes. E olha o texto hoje: o anjo do Senhor falava comigo e tornou-me a despertar-me, como se desperta alguém do sono. E me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço com recipiente para azeite da parte superior e 7 lâmpadas, que são 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que me falava comigo: o que significa isso, meu senhor? E ele disse: você não sabe? Não, meu senhor. Respondi: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não por força, simples força de trabalho. É interessante que eu já vi muitas pessoas falando, e eu queria ver até hoje, eu falei assim: não tiraram isso. E por que se fala isso? Que o reino de Deus é tomado à força. Que força é essa? É a força carnal? É a força do braço? É a força da persuasão? É a força do controle? É a força do julgamento? Não! É a força do Espírito de Deus. É o Espírito. É o poder de Deus que faz nos avançar e o reino ser estabelecido, e não por força, não por trabalho.
trabalho, não por violência. E eu estava vendo o original, no grego, do hebraico, fala não pelas suas habilidades. Não são os dons, querido. Não são as ferramentas que Deus nos dá que vão fazer a obra de Deus e nós avançarmos. O que vai fazer a igreja despertar e avançar é o Espírito, na força do Senhor. É interessante que Apocalipse 2, só fazendo uma conexão ao texto, do contexto, ele fala assim, volte ao princípio. E aí ele fala o seguinte: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Sabe o que significa isso? Não é perda de salvação, é perda do brilho, porque o candelabro representa a luz do mundo, Cristo, o Espírito do Senhor. O brilho, a direção, a luz. Glória a Deus. Jeremias 9, 24 também diz que não é pela força do homem. Maldito o homem que confia em seu conhecimento ou na sua força. Bendito é o homem que confia no Senhor. Mas Jeremias 9, 24, ele diz o seguinte, 23 e 24: assim diz o Senhor dos Exércitos: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriará, glorie-se nisto em compreender-me e conhecer, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre toda a terra, pois destas coisas me agrada o Senhor. Desperta, ó tu que dormes. Deus quer encher você. Fala para o irmão do seu lado: Deus quer encher você, querido. Agora preste atenção em uma coisa. Deus quer levantar você. Deus quer despertar você. Em último lugar, talvez você esteja exatamente assim. Eu muitas vezes me encontro assim, sedento, fraco. E sabe, amados, eu tenho estado com muitas pessoas fora daqui. Tem muitos irmãos que não estão vindo mais aqui, ou não estão frequentando a igreja de Jesus. Sabe por quê? Simplesmente porque não tem forças. E muitos deles dizem assim: pastor, eu não tenho força, eu perdi o link e não consigo voltar. Tenho desejo, meu coração queima. Eu tenho desejo, me sinto fraco, me sinto falho, decepcionado, entristecido, frustrado. Quantas coisas aconteceram, lutas, comecei a trabalhar no ministério, fazer, meu Deus, gente, pessoas novas aqui têm sofrido batalhas gigantes, porque têm obedecido o Senhor. Mas tem uma coisa, amado, Deus vai cuidar de você, Deus vai sustentar você. Resista às lutas, avance, não desanime, encha-se do Espírito e vá com toda a ousadia, porque Deus vai cuidar da sua vida. Agora, amado, se você está sedento, fraco, cansado, sobrecarregado, distante, em estado de sonolência profunda, o desejo de Deus é derramar sobre você o seu Espírito, é derramar sobre a sua água pura, água viva. E é interessante que Isaías 44, 3 e 5, ele diz o seguinte: pois derramarei água a quem? Ao sedento, ao que me quer, ao que me deseja, ao que está seco. Se você está aqui seco, e você tem sede, Deus derramará sobre ti o seu Espírito, sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre sua prole, sobre seus filhos, e a minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva,
como salgueiros junto a regatos. Um dia, e olha só, quando o Espírito enche uma vida, olha o que o texto diz. Quando Deus ele enche uma vida da sua plenitude, ele diz o seguinte: o resultado é, um dirá, pertenço ao Senhor. Sou convicto, sou filho de Deus, sou filho do Deus vivo. Convicção, fé, firmeza, identidade, autenticidade. Dele há do céu, pertenço ao Senhor. E outro chamará a si mesmo pelo nome Jacó. Veja só, um dirá, pertence ao Senhor, e o outro Jacó. Outro vai falar, eu sou um regaçado, perdido, um miserável, um enganador, um usurpador. Mas ele diz, e outro escreverá em sua mão do Senhor, e tomará para si o nome de Israel. Porque quem encontra o Senhor e tem um encontro com Jesus, assim como Jacó teve, o seu nome é mudado de pecador e usurpador, se torna príncipe de Deus, pertence ao Senhor por causa do seu Espírito. Se você está aqui com sede, querido, com fome em sua alma, desejando limpar. Ontem eu ouvi um exemplo aqui tremendo. Tem muitas pessoas aqui assim, como um fio que corre por este lugar. Existe o neutro, o que está sem força, e aquele que é a fase da força. Pode estar os dois juntos aqui, nessa igreja, todos aqui. Está passando aqui o link, a fase da força e a fase do neutro. E quando ele é linkado no interruptor, liga a luz. Talvez para você falte uma coisa, porque Deus acena. Porque esse jovem, o jovem rico, chegou a Jesus, e a Bíblia diz que Jesus o amou, porque ele respondeu também aos mandamentos do Senhor. E ele falou, tu respondeu bem, jovem rico. Tu tens muitas riquezas, tu tens muitas posses, você tem muitas coisas neste mundo, você é alguém promissor, você é alguém que vai ter posse. Sim, eu lhe dei também esses talentos para você poder ter coisas, mas lhe falta uma coisa só, te falta. Deixa tudo o que tens aos pobres e segue-me. Sabe por que Jesus falou para ele aqui? Porque no coração dele, o que era primeiro era o dinheiro. Às vezes falta alguma coisa para que a luz reacenda. E Deus quer acender essa luz hoje. Talvez o que você precise é como essa canção que nós temos cantado a semana inteira. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te amo. Feche seus olhos. Lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Feche seus olhos, diga aí. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou.
sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Sabe, amado, Deus te chamou para um propósito principal: contemplar. Paulo sabia disso. Contemplando como um espelho, vamos sendo transformados de glória em glória, de fé em fé. À medida que contemplamos o Senhor, a sua beleza, nos tornamos parecidos com Ele. Deus quer que você olhe para Ele e se encha do amor. Que você possa levantar do seu lugar como um verdadeiro adorador. Que possa cantar essa canção como tua oração. Só quero ver você. Só quero ver você. Se você quer ver só Deus na tua vida a partir de hoje, levante o seu lugar e vamos adorar a Ele.